Oi pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui nossa primeira live, uma sequência de lives que a gente vai fazer tratando de temas importantes, utilidades públicas. Vamos esperar o pessoal chegar. Um abração para meu amigo Leandro Carvalho, para a Kaline. Tá chegando o pessoal aí, a gente vai ter uma noite super agradável. Vamos estar tratando de um tema super importante, que é Covid-19, e a gente vai estar tratando sobre a importância do tratamento inicial, e a gente vai estar falando sobre alguns mitos e verdades, e vou ter uma convidada super especial para participar conosco dessa live. Queria agradecer a participação de vocês, de tia Cídia aí, da minha amiga Rafaela, Daniel, do amigo Fred, Josa Cabral. Mandar um abraço para todos vocês, desejar uma noite maravilhosa e vamos iniciar o debate sobre esse tema tão importante. E como eu falei, esse é um projeto pioneiro, um projeto sobre utilidade pública, que nós vamos estar todas as quintas-feiras, às 8 horas, com um convidado especial para participar debatendo de um tema. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Simone Chacon e ela vai estar participando conosco. Ela vai estar participando conosco para falar um pouquinho sobre esse tema tão atual e que tem preocupado tanto a sociedade, né? Porque muito se fala sobre mortalidade e a gente quer desmistificar um pouquinho o que tanto se fala sobre o Covid. Então, para dar continuidade a esse projeto, que a gente vai estar tratando de vários temas relevantes, a gente vai iniciar com a nossa convidada, doutora Simone Chacon. Vou fazer o convite para ela estar conosco, ela já está verificando a conexão dela. Mandar um abração para Cássio. Pessoal, obrigada aí pela participação. Esse é um projeto que nós estamos iniciando hoje e a gente está nessa fase de adaptação, mas tenho certeza que a gente vai trazer muita informação importante, muita coisa boa para vocês estarem vivenciando aí nessa quarentena. Mas tenho certeza que a gente vai trazer fazer o convite aí para a doutora Simone, está conosco. Aguardando aí a doutora Simone entrar conosco para participar. Vai ser super importante essa participação dela, e ela que é uma profissional altamente qualificada. Boa noite, doutora Simone. Oi, É um prazer tê-la conosco aqui. É um prazer tê-la conosco aqui nessa live, nesse momento super especial, onde a gente está debatendo sobre temas de utilidade pública e não poderíamos deixar de falar sobre o coronavírus e falar alguns mitos, algumas realidades. E estou muito feliz em poder você que é uma profissional extremamente gabaritada e competente, que eu tenho uma admiração imensa. Então, para mim, é uma satisfação estar nessa noite de quinta-feira conversando um pouquinho com a doutora Simone, que é fisioterapeuta, pós-graduada. Pode falar, doutora Simone. Pode se apresentar, falar com o pessoal. boa noite, querida. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Agradecer o seu convite e também parabenizar a pública, que nós realmente precisamos de boas informações. A informação salva vidas. Então, esse seu projeto, você está de parabéns pela criação desse projeto, para que a gente consiga divulgar informações saudáveis, né? Informações leves e informações fidedignas. Né? Então, é muito importante esse seu projeto e muito obrigada mais uma vez pelo convite. E também falar para todos que estão nos assistindo, agradecer a presença de todos.
um amigo, um familiar, que já teve o coronavírus ou está passando, está nessa fase, foi recentemente noticiado que pegou a doença, e a recomendação oficial é que inicialmente não procure os postos de saúde, os hospitais, que aguardem que os sintomas se intensifiquem para se ter certeza que é o coronavírus, né, que realmente é o Covid-19. Mas eu queria saber se a senhora não acha que existem formas de identificar, sintomas de identificar clinicamente, em casa mesmo, e para que a pessoa inicie o tratamento no primeiro momento, né? Porque muito se tem falado da importância do tratamento no primeiro momento. O que a senhora acha sobre isso? Essa preocupação de realmente posto de saúde ou não um agravamento. Da questão das pessoas ficarem em casa até ter realmente um diagnóstico que demora em torno de 7 dias para sair. Então, enquanto isso repercutir para o paciente, ele deve realmente... Rebeca, a orientação que as pessoas estão recebendo, de uma forma geral, é para esperar os sintomas agravarem em casa, né? A princípio seria essa orientação. Mas, como todos nós sabemos, qualquer doença, seja ela do coronavírus, né, a Covid-19, qualquer doença tem uma evolução. Ela pode ter uma evolução mais lenta e ela pode ter uma evolução mais rápida. Então, eu acredito, pelas informações que nós já temos sobre o coronavírus, por ser uma patologia muito recente, mas nós já temos, vamos dizer, experiências que essa virose, né, esse vírus, essa patologia, ela evolui de uma forma muito rápida e inesperada. Isso vai depender de pessoa para pessoa, isso vai depender da carga viral que aquela pessoa recebeu. Então, quanto mais rápido você intervir, melhor. Então, assim, eu sempre falo, não delegue a sua saúde para ninguém. A sua saúde é o seu bem maior. Então, não delegue esta responsabilidade para uma outra pessoa. Você tem que se autoconhecer, se autoavaliar, para que você saiba identificar em você os principais sintomas desta doença. Para isso, a população tem que saber identificar esses sintomas e não delegar para uma terceira pessoa esta responsabilidade de identificar em si mesmo esses sintomas do Covid e intervir o quanto mais rápido possível. Eu queria saber se existe uma relação da imunidade, né? A gente fala muito em relação a mortes em razão do coronavírus, por doenças pré-existentes. Como é que funciona isso? Existe uma relação da imunidade, de doenças pré-existentes com relação à morte? Realmente, o que se trata o Covid? O que é esse vírus, né? Qual a letalidade desse vírus? Ele é como as pessoas têm falado, que é uma gripezinha, ou ele de fato é algo que realmente fique trancado em casa, porque se você pegar, não vai ter como se curar. Como é que está funcionando isso? Porque a dúvida da população, né, de todos nós, como reagir diante dessa notícia, né? Peguei o coronavírus, e aí? O que fazer? Minha imunidade vai influenciar? Existem outros fatores que vão influenciar? É um grande questionamento que todos estamos fazendo. Perguntas? Posso falar? Então, você me fez várias perguntas numa só, né? Então, foram inúmeras perguntas. Lógico, se você tem uma boa imunidade, você é uma pessoa que sempre se preocupou com a sua saúde, você sempre se hidratou muito bem, procura alimentos naturais, faz exercício, não tem hipertensão, não é obeso. Então, se você tem uma boa saúde, se você sempre cuidou da sua saúde, é lógico que a sua imunidade, com certeza, vai estar
modulada, porque a imunidade ela não pode estar deficiente nem exacerbada. Então, ela tem que estar modulada. Então, se você é uma pessoa considerada saudável, tem hábitos saudáveis, você, com certeza, a grande probabilidade é que você tenha uma boa imunidade. Para você, se por acaso você você receber uma carga viral, né, do coronavírus, a probabilidade de você ter sintomas a menos, e assim, sintomas que quase você não vai perceber, e você evoluir com um quadro, mesmo sem medicação, você evoluir com um quadro muito simples, né, de algum desconforto, isso é bem provável. Só que esse vírus, a gente não tem, assim, existem muitos estudos, existem muitas controvérsias, e não se chegou a nada muito fechado, né? Então, a gente não pode fechar nenhuma discussão. Tudo está ainda aberto, porque toda a situação é muito recente, é muito nova, o vírus é muito novo, existem as mutações genéticas do vírus, né? E agora, você me perguntou também, se uma pessoa tem comorbidades, né? O que serão as comorbidades? São pessoas hipertensas, cardiopatas, pessoas que tomam remédios, né, que são imunossupressores, pessoas que têm alguma cardiopatia ou pessoas que têm algum problema renal. Então, pessoas que têm já alguns problemas de saúde, é lógico que a imunidade dela também já está um pouco deficiente. Então, se essa pessoa tem contato com a carga viral do coronavírus, é lógico que para essa pessoa os sintomas serão muito mais intensos, muito mais graves, né? Eles podem evoluir de um dia para o outro de uma forma muito drástica. É isso que a Covid-19 tem de muito peculiar, porque hoje você está com uma tossezinha, uma febre baixa, e de repente amanhã você já acorda extremamente mal, às vezes com dispneia, que é a falta de ar, e você de repente pode ir para um hospital, né? Então, uma pessoa com muitas comorbidades, diabetes, cardiopatias, essas pessoas e também problemas pulmonares, né, como efizema ou então asma, essas pessoas podem evoluir do muito simples para o muito grave de uma maneira muito rápida. Essa é a maior preocupação das pessoas que têm comorbidade. Com certeza, entendi perfeitamente, doutora Simone. Uma pergunta do nosso amigo aqui, Fred Quirino, que está acompanhando essa live, ele quer saber se a prática de exercícios físicos pode aumentar a imunidade ou se isso não tem relação com a imunidade. Você ser praticante de atividades físicas, como é que funciona isso? Então, assim, o fato de você ser um atleta não vai te garantir que você receba uma carga viral e que você fale assim, não, estou imune a isso, eu não vou ficar doente porque eu sou atleta, eu tenho minha alimentação correta. Isso também, assim, isso você pode dizer que essa pessoa é mais saudável, essa pessoa tem uma imunidade mais modulada, mas isso não é garantia de que ela não adoeça. A gente percebe que vários amigos que são atletas e adoeceram de forma grave. Mas aí a gente precisa saber que momento que aquela pessoa estava passando na vida dela, né? O que ela fez nas semanas anteriores? Será que ela bebeu muito nas semanas anteriores ou fumou muito? Então, assim, a pessoa é atleta, mas o que aconteceu nas semanas o contato dele com o vírus e o agravamento dos sintomas, né? Então, isso é muito relativo também. É lógico que as pessoas mais saudáveis, com um sistema imune mais modulado, terão a probabilidade de ter sintomas mais suaves é maior, né? Mas isso não é garantia. Eu acho que essas considerações que a senhora teceu, principalmente em relação assim, ao autocuidado, né? A gente sabe que a principal responsável pela nossa saúde somos nós mesmos, né?
Eu já costumo tomar há quase 3 anos a vitamina D3 e sinto um aumento na minha imunidade, dificilmente fico doente, faço tratamento também com ozonoterapia e essas práticas que são algo simples, que eu acho que todo mundo pode fazer no seu dia a dia, né, de estar se autocuidando e de estar fazendo alguma suplementação vitamínica, caso necessário, e com orientação médica, com certeza. Eu acho que já faz a gente se sentir melhor e isso é evidenciado no nosso sistema imunológico, né? Eu acho que quando nós estamos bem, fica mais difícil da gente adquirir qualquer tipo de patologia. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os principais sintomas, como eu identificar em casa, eu senti, o que é que eu posso dizer? Eu estou sentindo o quê? Uma dor de cabeça? Quais são os sintomas para eu saber que eu realmente estou com coronavírus, que eu devo procurar um médico, uma unidade de saúde? Isso. De acordo com os estudos, isso, lógico, ao longo desses meses, né, que a Covid-19 apareceu no mundo, surgiram muitos estudos. E dentro desses estudos, eles conseguiram determinar 3 fases. A primeira fase, a segunda e a terceira fase. É lógico que existem estudos que existem outras fases, né? Mas as principais, a primeira, segunda e terceira fase. A primeira fase, que é a fase leve dos sintomas, a segunda fase é moderada e a terceira fase, uma fase mais grave dos sintomas. Então, o que nós temos que pensar? A fase moderada e a fase grave é uma fase que, de um modo geral, você vai precisar de uma hospitalização. Então, você vai estar hospitalizado. Então, não vamos falar dessa segunda e terceira fase. Vamos falar da primeira fase, que é uma fase que todos nós podemos intervir, né? Que é aquela fase que você, como mãe ou como irmã, você pode observar no seu irmão, observar nos seus filhos, observar no seu pai, no seu avô, observar nele os primeiros sintomas e observar também em você os primeiros sintomas. Então, isso, assim, é extremamente importante, é extremamente importante. Cada um tem que ser responsável por identificar esses sintomas da primeira fase. Quais são esses sintomas da primeira fase? De um modo geral, as pessoas sentem uma fraqueza muscular, sente muita dor muscular, muitas dores articulares, sentem tosse, mas assim a tosse é muito leve e às vezes a pessoa também tem um pouco de calafrio, às vezes tem uma febre que não precisa ser uma febre alta, mas é uma febrícula. Os primeiros sintomas, eles iniciam como se fosse uma gripe. Mas eles têm uma característica peculiar. Dá para qualquer pessoa perceber que não é uma gripe. Por quê? É um cansaço muito mais intenso, é uma dor muscular muito mais intensa, uma fraqueza também muito mais intensa, a dor de cabeça também é algo diferente, né? Porque nós que já tivemos várias gripes, a gente sabe quando que é uma gripe, né? E quando é algo diferente, né? Existem problemas também gastrointestinais, algumas pessoas sentem dores abdominais, outras pessoas sentem têm diarreia, mas são sintomas, a princípio, leves. E esses sintomas, eles agravam nos 5 primeiros, de 5 a 7 dias. Então, você tem que ter atenção. Vamos dar aqui um exemplo. Você tem um avô que tem 70 e poucos anos, ou 80 anos, vamos dizer que ele tenha 70 anos. E você percebeu que ele reclamando de um pouco de dor de garganta e você, tudo bem, primeiro dia. No outro dia, você vai conversar novamente com ele. E aí, vô, como é que você está? Ou tio, como você está? Bom, olha, hoje eu estou sentindo uma dor de cabeça muito grande, um desconforto muscular também muito grande, estou sentindo fraqueza. Então, você avalia que de um dia para o outro, os sintomas já agravaram muito. Tudo bem.
nesse segundo dia, já é interessante você procurar um médico amigo, um médico de família, ou mesmo um hospital para te dar maiores informações, e aí já começar a pensar em intervir neste momento com um protocolo que vai ser dado pelo médico, né? Então, isso é muito importante. É saber identificar esses primeiros sintomas e a cada dia você vai monitorar ou a você mesma, se o sintoma for com você, ou se for com um parente, você vai monitorar a cada dia como estão esses sintomas. Se esses sintomas eles estão agravando de uma forma assim diferente, né? De uma forma atípica, então você já tem que perceber, bom, isso não é uma gripe normal. Então você já entra em contato com assistência médica, hospitalar, para que você tenha maiores informações a respeito desses sintomas, né? E o importante é pensar que dentro de 5 dias nós temos uma janela terapêutica, que são esses 5 ou 7 dias. Essa janela terapêutica é onde o médico vai intervir com a medicação adequada para aquele paciente. Se ele tem comorbidades, o médico vai avaliar e vai dar um tipo de medicação. Se ele não tem comorbidades, o médico vai fazer a avaliação e vai dar outro tipo de medicação. Mas isso é muito importante, avaliar os sintomas e entrar em contato com o médico. E a janela terapêutica é essa. Se eu perder a janela terapêutica de 5 a 10 dias, provavelmente esses sintomas irão agravar e eu vou ter que ser hospitalizada, né? E isso ninguém quer, né? Então, o interessante é tratar a nível ambulatorial, com os medicamentos, na sua casa, né? Lógico, em isolamento domiciliar. Você vai ficar isolada da sua família, num quarto, e vai receber todos esses medicamentos e as orientações médicas, mas você vai ficar isolada no quarto. Eu acho que foi muito importante, muito relevante você ter falado isso no protocolo, nas fases, e falar também um pouquinho que é importante que, se esse tratamento for feito precocemente, né, é obviamente que o paciente vai se recuperar de forma mais rápida, isso a gente vê em vários tipos de doença. Eu queria aproveitar, doutora Simone, para mandar um abraço para meu amigo Felipe, que está assistindo a gente diretamente dos Estados Unidos, para os amigos Fábio Lopes, Danúbia, para o professor Leandro Carvalho, para Cairo Soares, para Neil, para Cídia Sodré, para meu esposo Carlos Figueiredo, o Jota Cabral, que está nos dando suporte aqui na live e assistindo conosco, para a amiga Isabela Cabral, para Cássio, Carol Prado, o amigo Leto do Povo, que está nos acompanhando, o amigo Álvaro Nitão, que é um advogado querido, um amigo nosso, Fred Quirino, Cristiane Baracuí, Mídia, a turma toda está nos acompanhando e vem fazendo uma série de perguntas. Professor Eli, Gabi Torres, e estão todos realmente super curiosos. É um tema que gera bastante curiosidade, né? E a gente quer trazer isso de uma forma bem leve, mostrando como realmente a gente pode sair dessa pandemia bem melhor. Então, eu queria lhe perguntar sobre os sintomas. Você já falou um pouco, mas se existem sequelas permanentes de quem foi acometido pelo coronavírus, pelo Covid-19. Quais são essas sequelas? Existem sequelas permanentes? Sim, infelizmente sim. Se o paciente passar da primeira fase, que é leve, para a segunda fase, que é moderada, e ele chegar até a fase grave, com certeza ele vai ter sequelas, né? Essas sequelas, lógico, vai variar de pessoa para pessoa, porque vai variar muito de pessoa para pessoa, vai variar da carga viral que ela recebeu, do tempo que ela que ela está hospitalizada, e vai depender também de como foi a reação do organismo dela, né? Como foi a inflamação. E se essa inflamação foi muito grande por muito tempo,
vai sim deixar sequelas, pode deixar uma fibrose pulmonar, pode causar problemas no fígado, causar problemas renais. Então, assim, aí a gente pergunta, para que deixar a doença evoluir, né? Então, além de toda a problemática de deixar a doença evoluir, se a doença evoluir, você vai dizer assim, não, mas eu vou para o hospital, vou ser tratado e vou ser curado. Tá, tudo bem, mas você pode ficar curado, mas você pode trazer sequelas disso. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena você passar do grau leve, moderado e chegar ao grave, porque você vai ter sequelas para o resto da vida. Isso, lógico, vai depender de pessoa para pessoa. Verdade, doutora Simone. E eu acho que é uma dúvida muito comum. A gente está vivenciando o isolamento horizontal, né? E muito se fala sobre o isolamento vertical. E eu queria saber, assim, o que é que nos espera para os próximos dias? Você acha que realmente é necessário esse isolamento vertical, horizontal? Explica um pouquinho para o pessoal o que é que se trata, o que cada isolamento desse representa. Então, assim, na verdade, eu vou dar uma explicação didática, não posso dar a minha opinião em relação a isso, mas uma explicação didática, sim. O isolamento horizontal é o que nós estamos vivendo, né? Todos em casa, de forma indiscriminada, seja idoso, seja criança, seja jovem, estamos todos em casa, né? Isto é o isolamento social, é sair o menos possível, quando sair usar máscara, isso aí realmente é importante. Agora, esse isolamento social, de uma forma, esse isolamento social mais horizontal, ele abrange todos, de uma forma indiscriminada. Se você vamos dizer, tem comorbidades ou não, você está em isolamento horizontal. Já o isolamento vertical, ele é como se fosse uma pirâmide. Ele vem de cima para baixo, né? Então, o vertical, ele é como se fosse uma pirâmide e ele vem de cima para baixo. Então, quem está no topo da pirâmide são as pessoas que têm 70 anos, 80 anos, 90 anos, são as pessoas que têm muitas comorbidades, obesos, hipertensos, diabéticos, pessoas que têm problemas pulmonares, efizemas, as pessoas também que têm problemas renais. Quer dizer, são pessoas que já estão na faixa de risco, né? Tem algum tipo de comorbidade. Então, o isolamento vertical, como ele é de pirâmide, ele vem de cima para baixo, então ele isola primeiro essas pessoas que podem receber uma carga viral e terão um agravamento da doença muito mais rápido, né? E gradativamente você vai descendo na escala da pirâmide e você vai, vamos dizer, flexibilizando a saída das pessoas tidas teoricamente mais saudáveis, né? Porque a gente nunca sabe se realmente a gente é totalmente saudável, se a gente já tem uma carga viral e é assintomático, mas teoricamente as pessoas mais saudáveis e que podem retornar para o seu trabalho, isso vai ter que ser assim, se inicia uma flexibilização, lógico, com todas as cautelas, né, de lavagem de mãos, uso de máscaras, distanciamento, né, entre as pessoas, isso com todas as cautelas, com todas as necessidades, né, que nós temos de estar passando por uma pandemia. Então, não é assim, abriu para todo mundo, agora vamos fazer festa, vamos para a praia, vamos juntar em grupos. Não. Tem que flexibilizar, mas com orientação, com educação, para que as pessoas não façam aglomerações, né? Porque nós estamos em guerra, nós estamos numa pandemia. Isso é uma guerra. Inclusive, já tem algumas cidades, né, do Brasil, a título de Belo Horizonte, que já está começando a fazer esse isolamento vertical. Eles já conseguiram tratar, né, muitos pacientes, prevenir, e eles estão tendo esse cuidado realmente de abrir empresas que são essenciais, até para poder a economia voltar a funcionar.
Então, eles estão tendo todos esses cuidados em relação à máscara, ao número de pessoas que podem entrar na empresa. Está se fazendo um processo crítico para o número de pessoas dentro de um estabelecimento, uma higienização, mas eu acho que vai ser necessário, né, ao longo dos dias, a gente já vem com mais de 60 dias nesse isolamento horizontal, e eu acho que a população está precisando realmente de voltar a trabalhar, e eu acho que se a gente tiver os cuidados devidos, tudo, obviamente, a gente tem que avaliar, a gente não vai falar isso, como o próprio isolamento fala, com uma pessoa idosa, com uma pessoa que tem problemas cardíacos, com uma pessoa que tem problemas respiratórios, mas alguém que está de forma sadia, saudável, está tendo todos os cuidados, eu acho que se a gente fizer essa flexibilização, a gente vai sentir um pouco como vai funcionar, porque o vírus está aí, né? Como a gente sabe, ele está espalhado já, e a gente tem que só ter realmente todos os cuidados para que ninguém seja contaminado, ou o menor número de pessoas seja contaminado, e eu acho que a gente pode fazer isso dentro de casa, no seu local de trabalho, até porque tem pessoas e profissões que são essenciais e elas estão conseguindo manter uma rotina de trabalho, né? Então, se a gente conseguir flexibilizar um pouco isso, eu acho que a população vai se beneficiar. E eu queria saber, doutora Simone, agora um pouquinho, eu acho que todo mundo está super curioso, a amiga Leandra, Bismarck, Neil, Tatiana Lourenço, o amigo Leto do Povo, a amiga Liomara, Mônica, Fábio Lopes, professora Raquel e outros amigos, eles estão muito curiosos em relação à medicação, né, que vem, o protocolo que vem sendo utilizado pelo Ministério da Saúde, né, que eles fizeram a liberação já do uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Existe alguma diferença entre essas substâncias? Nós encontramos muito na mídia, né, esses dois nomes, a cloroquina e a hidroxicloroquina, como se fossem sinônimos. Bioquimicamente, a fórmula bioquímica dessas duas substâncias são parecidas, mas não são iguais. São fármacos diferentes, né? Então, a fórmula bioquímica é semelhante, mas são fármacos totalmente diferentes, né? Então, a cloroquina é uma substância, é um fármaco. E a hidroxicloroquina é outro fármaco. A hidroxicloroquina, a cloroquina é bem mais antiga, né? Ela foi descoberta e sintetizada muito mais na década de 35, 40. A cloroquina já era usada, inclusive, para tratar a malária. E depois, mais ou menos em 1955, a hidroxicloroquina começou a ser utilizada. Então, a hidroxicloroquina é um avanço, vamos dizer, é um fármaco que oferece menos contraindicações, menos efeitos colaterais. Então, é muito mais seguro você usar a hidroxicloroquina do que a cloroquina. O profissional da área de saúde, no caso o médico, que usar a cloroquina, ele vai ter que ter muito mais cuidado, mais cautela em trabalhar com a cloroquina. Já com a hidroxicloroquina, ele não precisa ficar tão preocupado assim, porque os efeitos colaterais da hidroxicloroquina são menores. Dizer que um fármaco colaterais, todos os fármacos têm efeitos colaterais, sim, tem benefícios, mas tem malefícios também. E como já dizia lá em 1500 o Paracelso, entre o veneno e o remédio, a única diferença é a concentração, né? Então, assim, a diferença é a concentração. Se você usar muita concentração, os efeitos serão mais graves. Se a concentração for menor, os efeitos serão menores, né? E isso... É uma observação muito importante, doutora Simone. Acho que era o que todo mundo queria saber, porque acho que até a água, se for utilizada em excesso, se nós tomarmos 10 litros de água, certamente nós vamos a óbito, né? Eu acho que essa questão da concentração, dos cuidados, é muito importante. Mas a gente vê que a
utilizado há bastante tempo para o tratamento de malária, lúpus e outras doenças. E eu não observei em estudos que eu vi, queria saber assim, se a senhora acompanhou algum estudo ou viu alguma relação de mortalidade nas pessoas que fazem tratamento de uso contínuo, né, para essas doenças, malária, lúpus, porque se coloca muito medo na população em relação ao uso dessa medicação, mas ela já vem sendo utilizada em outras doenças, né? Inclusive de forma contínua. Com certeza. Pacientes com artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico e outras doenças autoimunes, e mesmo a malária, são pessoas que usam a hidroxicloroquina e mesmo a cloroquina por muitos anos, né? Então, assim, é um fármaco relativamente seguro. E ele faz parte, dentro da Organização Mundial de Saúde, lista de medicamentos considerados, como são medicamentos antigos, são medicamentos considerados seguros e que pode ser usado em várias patologias. Só uma observação, o profissional da área de saúde, no caso o médico, ele está de frente diante de uma situação muito nova, né? É um vírus desconhecido, é um vírus que tem mutação, é um vírus que tem vários sintomas, que os sintomas agravam de uma maneira muito diferente em cada pessoa. Então, o médico, ele realmente tem que ter uma cautela maior em prescrever, ele tem que fazer uma avaliação criteriosa, né, para prescrever para esses pacientes. Se possível, fazer uma tomografia, um eletrocardiograma e outros exames que ele achar necessário, né? Então, a diferença é essa, né? A diferença é que o paciente que já usa para malária há muito tempo, é malária, né? É algo previsível. Mas a cloroquina ou a cloroquina, o COVID, o profissional tem que ter, assim, critérios e avaliações muito mais minuciosas, né? Então, isso para o médico, só ele vai decidir o tratamento melhor para aquela pessoa. Com certeza, doutora Simone. Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a gente tem até a obrigação aqui de ninguém deve fazer automedicação. Eu acho que isso é uma doença que nós não conhecemos profundamente. Ainda está, todos os profissionais da área de saúde, todo mundo ainda está um pouco sem saber que protocolos utilizar. Mas no Brasil já foi emitido pelo Ministério da Saúde um protocolo utilizando algumas medicações, como a hidroxicloroquina associada à azitromicina e associada também a outras medicações, como zinco quelado e aspirina. E eu tenho particularmente alguns amigos e conhecidos que tiveram Covid e fizeram uso dessa medicação e tiveram uma melhora, segundo eles me relataram, quase que instantânea, né, dentro de 48 horas. Então, assim, já existe essa orientação e claro que isso é uma coisa que tem que ser de comum acordo, o médico tem que receitar e ele tem que orientar o paciente, e hoje existe também uma necessidade do paciente assinar uma autorização para utilizar essa medicação. A senhora acredita que, além de aumentar a imunidade, cuidar realmente da sua saúde, alguns tipos de protocolos, se for utilizado de forma precoce, como esse protocolo, se for utilizado de forma precoce, se o tratamento for feito de forma precoce, vai aumentar o índice de cura, de recuperação, na verdade, porque ainda não se pode falar, né? Como é que está essa relação? Relação do uso do protocolo ou a relação de medidas que você pode tomar para... A relação de medidas precoces, né? Utilização de medidas precoces, de fato, assim. Então, partindo do pressuposto que nós não estamos usando... Pode falar, Rebeca. Pode falar, Rebeca. Eu não vi o final da sua... Então,
questão? Na minha pergunta, né? Assim, a gente ainda não tem estudos, obviamente, cientificamente ainda não há uma comprovação em relação a essas medicações que estão sendo adotadas. A gente só tem evidências de amigos, colegas, conhecidos que utilizaram a medicação e tiveram uma recuperação mais rápida do que pessoas que não puderam utilizar pelo fato de ser cardiopata ou pelo fato do próprio médico não ter optado por usar por alguma outra razão. E eu queria saber se o tratamento precoce, né? O tratamento precoce, o diagnóstico em fase inicial, na fase 1, se ele tem, se a cura desse paciente é mais rápida, é mais efetiva do que um paciente que já inicia o tratamento com várias sequelas, já com falta de ar, com febre, né? Que só é diagnosticado após o 10º dia. Como é feito isso? Assim, esse diagnóstico precoce, de fato, auxilia na cura, na recuperação do paciente? Lógico, é o que nós já havíamos respondido um pouco mais atrás, né? O diagnóstico precoce, inclusive não feito por você mesma, ou você mesmo, é saber identificar a primeira fase, e esse saber identificar a primeira fase, você não vai dar o diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o médico. Ele é a única pessoa que vai dar o diagnóstico clínico. Mas você vai saber identificar os primeiros sintomas da primeira fase. A partir disso, você vai entrar em contato com o seu médico, ele vai fazer uma avaliação clínica, ele vai fazer uma avaliação também com exames complementares e ele vai dar o diagnóstico. E esse diagnóstico precoce, dado pelo médico, e a intervenção que esse médico vai fazer de acordo com os critérios dele, lógico que é extremamente importante. Se você, segundo o médico, se você conseguir ser tratada no seu domicílio, isso é maravilhoso. Você não tem internação, você não tem UTI, você não tem intubação, mas isso é um critério extremamente médico. Quer dizer, você pode identificar os primeiros sintomas, mas quem vai dar o diagnóstico, quem vai fazer a avaliação e decidir o tratamento é o médico. Sim, e o médico, caso ele decida o tratamento, ele pode conversar com você, dividir com você, para que você assine uma medicação, caso ele passe alguma medicação que seja necessário a sua autorização. Mas é só o médico que pode decidir isso. É muito bom saber disso, doutora Simone. E, assim, eu reforcei esse cuidado porque, assim, existem relatos de pessoas conhecidas que buscaram inicialmente UPAs ou ligaram para os números que estão disponibilizados para quem suspeita de Covid, e a resposta que eles obtiveram foi que só procurasse realmente uma unidade de saúde ou um hospital se houvesse sintomas agravados, falta de ar, e por isso que eu reforcei essa questão de precocemente se iniciar o tratamento, porque a gente sabe que tudo quando é tratado no estado mais grave, que já existem sequelas, né, complicações, fica mais difícil. Então, por isso que eu quis reforçar com a senhora essa questão de tratar precocemente, de autoconhecimento, da pessoa se autoconhecer, saber que aquilo ali não só é uma tosse, que tem algo mais, que já está com febre há bastante dia, que já está com muitos sintomas, que realmente tem que procurar um profissional, ser consultado. E eu acho que seria extremamente viável se a gente pudesse utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui fazendo live e debatendo sobre um tema tão importante. Então, eu acho que a telemedicina já evoluiu bastante. Se a gente pudesse utilizar isso na rede pública, seria fundamental, porque o paciente poderia se consultar, o médico fazia essa avaliação clínica dele, né, e conseguiria diagnosticar, se fosse possível, como inclusive em algumas cidades já está sendo distribuído esse kit, né, com essa medicação, para que as pessoas possam tratar. Porque a grande preocupação são as pessoas que, de fato, não têm condições nem financeiras, nem de... Eu acho que essa questão do tratamento precoce e de conhecer que realmente ser diagnosticado, né? E começar o tratamento, mas não ter como me tratar, né? E também a demora no diagnóstico.
Vou assim, completar um pouco a sua pergunta, né? Responder também, completando, que na verdade nós temos vários Brasis, né? Então temos um Brasil diferente de outro Brasil, né? Existem as pessoas que têm acesso a planos de saúde, aos hospitais, e existem as pessoas que até o isolamento horizontal é complicado. São as pessoas que moram nas comunidades, são as pessoas que moram numa casa de 2, 3 cômodos, às vezes 7 pessoas moram nessas casas. Então, como fazer o isolamento horizontal nessas casas, né? Então, como é difícil tratar estas pessoas que moram em comunidades. E elas merecem tratamento, sim, porque, na verdade, elas são a base da nossa, vamos dizer, tudo funciona por causa dessas pessoas, né? Hoje nós observamos a importância, né, do lixeiro, a importância da faxineira, a importância de todas essas pessoas. Não existe profissão mais importante e profissão menos importante. Todas as profissões são importantes. Então, essas pessoas geralmente moram em comunidade, infelizmente, porque o Brasil é um país rico, todas as pessoas poderiam morar na sua casa, casas de 2, 3 cômodos, mas, infelizmente, essa realidade ainda não existe. Então, o isolamento horizontal em comunidades é quase impossível. Então, tem que se pensar o que vai se fazer com essas pessoas, né? Essas pessoas só vão dar entrada no hospital quando elas estiverem na fase 2 ou na fase 3? Por que elas vão entrar na fase 2 ou na fase 3 no hospital? Por que elas não são tratadas a nível ambulatorial em casa, com a supervisão do médico, com a telemedicina, né? Porque as comunidades, o número de pessoas numa comunidade é muito grande. Né? Mas eu acho que tudo com jeitinho, com amor, com carinho, com compaixão, a gente consegue, né, solucionar esse problema. É verdade, doutora Simone. E principalmente essas pessoas são as mais vulneráveis, né? Como a senhora falou, elas moram em situações onde estão aglomeradas, porque é um cômodo só, na grande maioria das vezes, e a situação de higiene, saneamento básico, tudo é muito precário, né? Então, até os moradores de rua, né? Como dizer, uma pessoa vá para casa se ele não tem para onde ir. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial e a gente tem que preparar realmente nosso sistema de saúde, evoluir, utilizar a tecnologia que a gente tem, a telemedicina, e utilizar tudo que a gente tiver de mais moderno para realmente estar fazendo um tratamento eficaz, né? E evitando que outras pessoas se contaminem, porque a gente sabe que a contaminação é algo que pode acontecer com qualquer um, porque não existe cura, não existe uma vacina ainda, existe tratamento, né, que estão sendo utilizados, e a gente já está evidenciando de forma isolada, mas a gente já está evidenciando, sim, algumas melhoras, né? As pessoas estão sendo curadas, né? Está existindo a cura do Covid, mas ainda é algo que necessita de muito estudo, de muita análise, mas eu fiquei extremamente satisfeita com essa diferenciação que a doutora Simone fez aqui sobre hidroxicloroquina e cloroquina, para as pessoas saberem que são duas substâncias diferentes, entenderem principalmente essa questão da concentração, né, que como você bem falou, doutora Simone, tudo depende da concentração, né? Eu acho que se a gente tomar até água demais, a gente não vai se sentir bem. Então, eu queria, nesse momento, agradecer a sua participação, dizer que foi fundamental, que mais engrandeceu nossa noite, nos tirou bastante dúvidas, e queria agradecer ao pessoal que nos deu suporte aqui, o amigo Fábio e o amigo Cássio, Josa Cabral aqui, que deu todo o suporte para que essa live pudesse acontecer. A gente sabe que é necessário esse distanciamento e esse isolamento, e aqui nós estamos tomando. Mas é muito importante contar com pessoas, com amigos. Então, eu queria mandar
abraços especiais para todos os meus amigos que estão aí nos assistindo. Mandar um abraço especial para Igor Sodré, para Dona Riso Nunes, para André Cunha, para o Palhaço Baba Baby, para Raquel Holanda, para o amigo Álvaro Mitão, Cairo, Raio Kleiber, Iara, para Danúbia, Fábio Lopes, professor Leandro, Neil, Cídia Sodré, Carlson, Isabela, Carol Prado, Cídia, são muitos amigos que estão aí nos assistindo, o Leque do Povo, Tatiana, Neil, e eu queria fazer esse agradecimento especial a todos vocês e dizer que próxima quinta nós estaremos aqui novamente com uma convidada super especial também, a minha amiga Flávia Portela, Flávia Ferreira, estará debatendo com um tema muito importante, a gente vai estar tratando de violência doméstica. Essa foi a primeira de uma série de lives que a gente vai estar tratando sobre utilidade pública. Então, para mim é uma honra e uma satisfação estar conversando um pouco sobre esse tema e a gente está podendo trazer esclarecimentos para a população com uma pessoa tão capacitada, tão humana e que, de pronto, de forma tão carinhosa, quis dividir esse conhecimento dela e transmitir isso todo para a população. Então, muito obrigada, doutora Simone, por estar conosco aqui, fazendo parte desse momento especial. Quero estar com você em outras oportunidades para a gente debater mais e levar conhecimento para a população, que eu acho que é isso que vai fazer com que as pessoas percam o medo, né? Ter conhecimento. E conhecimento é algo que a gente tem para compartilhar. Não adianta a gente ter para a gente e não dividir com as pessoas. Então, eu acho que isso aí é uma qualidade sua, é uma grandeza muito grande estar aqui conosco, se disponibilizando para dividir um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento. Então, queria agradecer a todos vocês, ao pessoal que está aqui comigo mais uma vez, Cássio, Fábio, Josa, e mandar um abraço para todos os amigos. Queria que a senhora também tecesse alguns comentários, mandar um abraço para minha sogra, Nídia, que está aí nos assistindo, para o professor Leandro Cabral, Leque do Povo, Carol Prado, agradecer a Rairo Kleiser, Caio Fonseca e Vanessa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final, acompanhando esse momento aí especial. Abraão, um abração, Abraão, André, um abraço para você. Obrigada por estar conosco aqui nos acompanhando. Tati está sempre conosco também, o amigo Leto do Povo, Bismarck, Eliomara, minha amiga Eliomara está aí conosco, Yara. É uma satisfação estar com vocês todos aqui, podendo discutir. Professora Raquel Xavier, é uma amiga, uma pedagoga que também vamos querer trazer para discutir um pouquinho, trazer ela em outra oportunidade, para fazermos uma live aí debatendo como é que está funcionando aí essa questão das aulas online, né? As aulas remotas que nossas crianças estão aí vivenciando essa nova situação. E a professora Raquel é uma professora espetacular. Mandar um abraço para a Leide também, para Fred Quirino, um advogado aí super querido, professor Leandro, para o Palhaço Baba Baby. Agradecer a todos vocês, em especial a você, doutora Simone. Querida, é um prazer estar aqui conversando com você e com a sua equipe aqui, né, nos ajudando. E eu acho que informação é fundamental. É aquilo que eu falei, informação pode salvar vidas. Então, quanto maior o número de boas informações, melhor. Então é isso, muito obrigada pelo seu convite, que continue o seu projeto, é um projeto maravilhoso para oferecer informação de qualidade para a população e vamos desejar saúde para todos, né? Saúde para todos, com certeza. Queria só cumprimentar aqui para finalizar o meu amigo Robson Feitosa, que apareceu aqui na live, compartilhou conosco, ele que sempre vem nos ajudando bastante e também está sempre trazendo informação. Agradecer o apoio técnico, emocional, de companheiro ao meu esposo Carlos Figueiredo, que está sempre aqui conosco, seja qual for o projeto, seja qual for a iniciativa, seja qual for a ideia, ele é o primeiro a abraçar e a topar. Então, a gente não pode, num momento como esse, esquecer de agradecer a essas pessoas que são essenciais para nós. Um abração e uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Muita saúde para todos nós. Amém.
encerrar agora.